Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós estamos estudando a nossa 7ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical e o tema de hoje da nossa lição é Perdoamos porque fomos perdoados. E o texto bíblico, que é a base do estudo da nossa lição, está em Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35, onde está registrada a parábola do credor incompassivo. Na verdade, esta lição, ou esta parábola, ela trata do relacionamento humano, e por falar em relacionamento humano, nós sabemos que nele nós sempre corremos o risco de ofensas, ou de nós mesmos ofendermos alguém, ou de sermos ofendidos por outrem. Neste caso, o Senhor Jesus Cristo aponta a necessidade do perdão. E exatamente para ilustrar esta necessidade de perdão, é que Cristo profere a parábola, que, como eu disse, ficou conhecida como a parábola do rico, ou do credor, a parábola do credor incompassivo, que o comentarista da lição, ele chama de a parábola do credor incompreensivo. Na verdade, esta parábola foi proferida por Jesus em resposta a uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro no versículo 21. Eu vou ler para você, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então, Pedro lança a pergunta. Jesus agora vai responder a Pedro. Porém, antes de entrarmos na resposta de Jesus à pergunta do apóstolo Pedro, nós podemos, analisando essa pergunta do apóstolo, deduzir pelo menos duas coisas. A primeira delas é que Pedro, ele já tem como certo o fato de que deve perdoar. Parece-nos que Pedro não tem nenhuma dúvida quanto ao dever de perdoar. A questão dele não é se deve perdoar ou não perdoar, mas até quantas vezes, qual o limite que ele deve ter, ou que um seguidor de Jesus deve ter para perdoar aquele que o ofende. Ele não tem nenhuma dúvida de que deve perdoar, até porque esse ensinamento ele já havia recebido anteriormente do próprio Senhor Jesus. Se você ler em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, nós vamos perceber que Jesus já tinha falado sobre isto. Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E eu acredito que o apóstolo Pedro não havia esquecido destas palavras, deste ensinamento do Senhor Jesus. Então Pedro estava consciente de que devia perdoar, de que não devia guardar rancor contra o seu irmão, que não devia alimentar o pensamento de vingança. Esta é a primeira dedução que podemos extrair da pergunta do apóstolo Pedro. A segunda dedução é que Pedro, ele certamente acha que é uma grande coisa perdoar 7 vezes aquele que lhe ofendeu. E olhe, vale ressaltar que quando Pedro pergunta: Senhor, eu devo perdoar ao meu irmão, aquele que pecar contra mim, até 7 vezes? Ele não está querendo saber se é até 7 vezes ao dia, mas ele está querendo saber se são 7 vezes na vida.
O que Jesus havia ensinado, isso está em Lucas capítulo 17 e o versículo 4, é o perdão diário sem limite. No texto que eu citei, Lucas 17, versículo 4, está escrito: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então Jesus está falando sobre isso. Talvez, quando Pedro pensou em perdoar durante toda a sua vida aqueles que lhe ofenderam apenas 7 vezes, pode ser que ele tivesse em mente aquele versículo de Provérbios 24 e 16, quando a palavra de Deus diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Aliás, o comentarista da nossa lição, ele diz que na tradição rabínica não se exigia que a pessoa perdoasse a quem lhe ofendesse mais do que 3 vezes. Todavia, quando nós lemos o texto, lemos esta parábola, nós percebemos que o verdadeiro ensino que Jesus estava transmitindo é que não há limite em Deus nos perdoar. E se não há limite em Deus em perdoar as nossas ofensas, também não deve haver limite no crente em perdoar ao seu próximo. É por isso que Jesus responde a Pedro e ele diz, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Ora, quando Jesus fala nestes números, 7, 70, 70 vezes 7, Jesus nunca teve a intenção de, através desses números, estabelecer um limite para o perdão. Até porque você que é um estudioso da palavra de Deus sabe que o número 7 na Bíblia, ele tem uma simbologia muito profunda. Ele representa a plenitude, representa alguma coisa completa, indica uma coisa completa. Então, quando Jesus diz que se deve perdoar aqueles que nos ofendem até 70 vezes 7, Jesus não está querendo estabelecer uma quantidade determinada de liberação de perdão diário. Jesus está ensinando que nós devemos perdoar tantas quantas vezes seja necessária aqueles que nos ofenderam. Então, queridos, a nossa lição, ela está dividida em 3 partes. A primeira parte, ela diz, interpretando a parábola do credor incompreensivo. O segundo tópico da nossa lição diz, em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. E o terceiro e último tópico da nossa lição fala, uma vez perdoados, agora perdoamos. Então vamos, com a graça de Deus, analisar cada um destes 3 tópicos da nossa lição de hoje. O primeiro, relembrando, o primeiro tópico diz, interpretando a parábola do credor incompreensivo. Quando Jesus proferiu esta parábola, e falando deste homem que teve sua dívida perdoada pelo seu senhor, pelo seu rei, e não agiu da mesma maneira em relação ao seu próximo, que lhe devia muito menos, o Senhor Jesus apontava a necessidade de perdoarmos sempre as pessoas que nos atingem, que nos ferem, as pessoas que nos ofendem. Parece-me até que quando Jesus profere esta parábola, ele está querendo trazer um comentário à 5ª petição da oração dominical, que também ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. A 5ª petição da oração dominical é aquela que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O rei da parábola, é importante que se estabeleça o que está implícito aqui, o que eles representam, o que cada personagem dessa parábola representa. Então vamos lá, o rei desta parábola
ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo. O servo e o conservo, eles representam aqueles que pretendem viver segundo as leis deste reino. E evidentemente que é o reino de Deus, o reino dos céus, o reino que Jesus Cristo veio estabelecer aqui na terra. Então vamos analisar, interpretar a parábola do credor incompreensivo, como chama o comentarista da nossa lição. Primeira coisa a observar é que este servo da parábola tinha uma dívida para com o rei. No versículo 24 do texto base da nossa lição está escrito: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, foi apresentado um que lhe devia. Devia a quem? Devia ao rei. Numa aplicação espiritual, isso significa que todo pecado que nós cometemos, ele é, na verdade, uma dívida para com Deus. É como se fosse uma espécie de quebra de contrato e, logicamente, isto incorre em penalidades. Todo pecado cometido, ele terá as suas consequências. É uma dívida diante de Deus. Então, o primeiro ponto é este. O segundo ponto que nós precisamos observar em relação a esta parábola é que havia também um registro desta dívida. Nos versículos 23 e 24 da nossa lição está escrito: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, começando a fazer contas, isso nos lembra contabilidade, isso nos lembra registro. Então, havia uma contabilidade. E eu quero dizer a você que espiritualmente não é diferente. Em Deuteronômio, capítulo 32, os versículos 34 e 35 diz: não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa. Então, existe um registro guardado com Deus dos pecados que não foram apagados porque não houve arrependimento por parte do pecador que os cometeu. Porque quando há arrependimento, a palavra de Deus nos informa que os pecados são apagados. Mas enquanto não houver uma atitude de arrependimento ao pecado cometido, ele está registrado. Como diz a expressão, está guardado no registro de Deus. Aliás, corroborando isto, em Apocalipse capítulo 20 e o versículo 12, está escrito que os mortos serão julgados segundo as suas obras que estão registradas nos livros divinos. Ora, o que esse rei queria? Ele queria que o servo prestasse contas da sua dívida. Esta conta precisava ser ajustada. E atualmente Deus ajusta contas conosco através da nossa consciência. Nós poderíamos inclusive dizer que a consciência é um auditor de Deus na nossa alma, para nos cobrar a responsabilidade e para ajustar contas conosco. Mas um outro dia de prestação de contas também está chegando, porque a palavra de Deus nos avisa, nos informa que um dia prestaremos contas diante do próprio Deus. Então hoje nós somos cobrados através da nossa consciência, quando fazemos algo ilícito, quando praticamos atos pecaminosos. O Senhor nosso Deus, Ele fala a nossa consciência. Porém, chegará o dia, repito, em que haveremos de prestar contas diante do nosso Senhor, do nosso Rei. E o resultado? As contas ou serão aceitas ou elas serão rejeitadas.
A pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós, neste momento, é: quanto deves ao Senhor? De que tamanho é a tua dívida diante de Deus? Assim como na parábola, a nossa dívida, ou seja, o nosso pecado, um dia será descoberta. A dívida estava lá, paradinha, embora contabilizada, até o dia em que Deus resolveu trazer a prestação de contas, chamar a prestação de contas. Queridos, não há como escapar de Deus, não há como escapar do juízo, da justiça de Deus. O terceiro aspecto que é importante analisar nesta parábola é que a dívida era muito grande. Então, o terceiro aspecto é o tamanho da dívida. O que é que a Bíblia diz? No versículo 24, do nosso texto bíblico base, vai dizer que esta dívida era de 10.000 talentos. Vou repetir este versículo para você, Mateus 18 e 24. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Isso está bem explicado para a nossa melhor compreensão no comentário da própria lição. Na lição diz que, se fosse na moeda americana, seria esta dívida equivalente a 10 milhões de dólares. Queridos, é uma dívida imensa. Era simplesmente uma dívida impagável para quem era um simples servo, ou seja, para quem era um simples escravo. Não é à toa que o salmista diz, no Salmo 40 e o verso 12, que as suas iniquidades, elas eram mais numerosas do que os cabelos da sua cabeça. Então é preciso que estejamos conscientes de que um só pecado, ele é da altura dos céus. Por quê? Porque os nossos pecados atingem ao nosso Criador, atingem a Deus. Qual a profundidade dos nossos pecados? Diríamos que a profundidade dos nossos pecados os nossos pecados têm a profundidade do inferno. Por quê? Porque é para lá que os devedores, que não quitam as suas dívidas através do precioso sangue de Cristo, haverão de ser lançados. Os nossos pecados, eles são tão compridos quanto a eternidade, porque as consequências dos nossos pecados, elas não têm fim. Queridos e amados professores, amados irmãos, um quarto aspecto que é importante perceber desta parábola é que o homem não tinha como pagar a sua dívida. O versículo 25 da nossa lição, ele diz: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o texto vai dizendo: não tendo ele com que pagar. Espiritualmente, isto nos mostra que o pecador está falido. Então o pecador está falido espiritualmente. Os pecadores são devedores insolventes. No Salmo 49, os versículos 6 até o 8, diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. O que isto significa? Significa que sacrifícios, ofertas, boas obras, nenhuma destas coisas podem liquidar a dívida do pecador diante de Deus. O texto também informa que, em consequência da sua dívida, a sua mulher, os seus filhos e os seus bens seriam todos vendidos. Isto fala das consequências imediatas do pecado, que podem atingir aqueles e aquilo que está à nossa volta.
porque o pecado, na maioria das vezes, ele não atinge unicamente o pecador, mas as suas consequências muitas vezes trazem danos à sua família, à sua casa, aos seus empreendimentos. Mas a parábola também nos diz que o servo se humilhou perante o rei. Veja o que diz o versículo 26. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ora, ele se humilha, até porque não há outra coisa a se fazer. Já foi dito que ele não tem com que pagar esta dívida. Ele se humilha porque agora ele está debaixo de condenação. Ele está correndo um risco enorme. Ele está sendo preso. Ele não foi pego de surpresa. O servo sabia da existência dessa dívida. Mas enquanto o rei não mexia com ela, ele não se preocupava com isso. Só passou a se preocupar no momento em que ele foi chamado à prestação de contas. Igualmente, há muitas pessoas nesta vida que estão vivendo despreocupadas, apesar da sua grande dívida de pecados cometidos diante de Deus. Existem muitas pessoas que, apesar da sua enorme dívida de pecados, estão vivendo negligentemente no que diz respeito à necessidade de perdão, até que são chamados à prestação de contas. Isto acontece muitas vezes quando eles são despertados pela pregação da palavra de Deus, ou mesmo pela aproximação da morte. Aí eles se lembram: eu tenho uma dívida que precisa ser saldada, eu tenho um débito que precisa ser resolvido. E analisando este texto, nós percebemos que este servo, ele pede pelo menos duas coisas ao seu senhor. Primeira coisa que ele pede é tempo. Ele diz para o seu senhor: "Sê paciente para comigo", ou, conforme a tradução do texto bíblico da nossa lição, "Sê generoso para comigo". Então, o que ele está pedindo é que o seu credor, que o seu senhor, que o rei que está lhe cobrando a dívida, lhe dê um tempo. Mas é importante que se diga que as postergações temporárias, elas não são perdões. O tempo que Deus dá ao homem para se arrepender não é perdão, é oportunidade para que o homem reflita e mude então de atitude. Ele diz: olha, eu vou pagar, mas eu preciso de tempo. É importante esclarecer que tempo não apaga pecado. O tempo não paga a dívida do pecado. Eu cometi um pecado há muitos anos, nunca me arrependi dele, nunca me retratei com Deus. Não, o tempo não apagará este pecado. Pecado só é apagado mediante arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno e através da purificação que vem pelo sangue de Jesus. Primeira coisa que ele pede é tempo. Segunda coisa que ele faz é prometer pagar a sua dívida. Ele diz assim: "Sê generoso para comigo e tudo te pagarei". Mas você lembra quanto era a dívida dele? O comentarista diz 10 milhões de dólares, se fosse hoje. Ora, queridos, como é que aquele homem ia conseguir pagar 10 milhões de dólares? Mas ele diz: "Eu vou pagar". O que é que isso significa? Significa que é muito difícil para o pecador reconhecer a enormidade dos seus pecados, o tamanho real dos seus pecados. Os homens sempre acham que podem dar um jeitinho. Os homens sempre acham que poderão driblar Deus como se fosse um habilidoso jogador de futebol. É loucura imaginar que a justiça própria pode pagar o nosso débito perante Deus. Veja o que diz Miqueias, capítulo 6 e o versículo 7. Está escrito assim: "Agradar-se-á o Senhor
de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Assim como estas pessoas para quem Deus fala através do profeta Miqueias, existem muitas pessoas ainda hoje que acham que são capazes de pagar a sua dívida diante de Deus. Há muitos que têm um orgulho oculto no seu coração. São aqueles que reconhecem a existência do seu pecado, mas não se humilham o suficiente para receber o perdão. Não havia outra coisa a fazer para aquele servo a não ser se humilhar perante o rei. E é isto que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 19. Lá está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Meu querido e amado irmão, ele diz: em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Lendo a parábola, nós vamos perceber que o perdão da dívida deste pobre homem, ela foi resultado pura e simplesmente da compaixão, da misericórdia do credor, do Senhor, do rei para com aquele servo devedor. Veja o que diz o versículo 27 da nossa lição bíblica. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. O que foi que moveu o Senhor a perdoar a dívida do seu servo? O versículo nos informa: foi a sua compaixão. Queridos, Deus olha para o pecador arrependido com os olhos da compaixão, com os olhos da piedade. Em Lucas capítulo 1, versículos 77 e 78, a palavra de Deus diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Percebeu? A expressão é pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Queridos, Deus trata o pecador com dureza somente até o ponto em que o pecador reconhece os seus pecados e se arrepende. Versículo 27 diz que, movido de íntima compaixão, o credor, o Senhor daquele pobre servo devedor, soltou-o, ou seja, libertou. Ele estava preso. Nós nunca andamos em liberdade até que os nossos pecados sejam perdoados. Sabe por quê? Porque quem deve, teme. Quem deve é escravo. Quem deve, vive se escondendo. Mas Cristo nos libertou para que nós pudéssemos viver e servir ao Senhor com profunda gratidão. São Lucas capítulo 1, versículo 74, diz assim: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. E ainda no Salmo 116 e o verso 6, aliás, desculpem, Salmo 116 e o verso 16, a palavra de Deus diz: sou teu servo, porque tu soltaste as minhas amarras. O que nós observamos ainda desta atitude de misericórdia do credor, pagando a dívida daquele pobre servo que lhe devia, é que o perdão que ele concedeu não foi um perdão parcial, mas foi um perdão integral. O versículo 27 diz: e perdoou-lhe a dívida. Lá no finalzinho do versículo 27, e perdoou-lhe
a dívida. Ora, aqui está demonstrado que o credor não disse ao servo: olha, você vai pagar uma parte da dívida. O credor também não disse ao servo: olha, veja quanto é que você pode pagar e o restante eu perdoo. Não, o servo não pagou nada. O seu senhor perdoou tudo, porque o perdão ele foi total, o perdão ele foi integral. No versículo 32, mais adiante, quando o credor repreende o servo incompassivo, ele diz assim: perdoei toda aquela dívida, ou seja, não ficou nada, ele perdoou tudo. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Da mesma forma, nós também devemos perdoar integralmente o nosso próximo, aqueles que nos ofendem. Embora a dívida fosse muito grande, o senhor daquele servo resolveu perdoar toda a sua dívida. E embora os nossos pecados também sejam pecados hediondos aos olhos de Deus, eles podem ser perdoados integralmente segundo os termos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro ponto da nossa lição fala: uma vez perdoados, agora perdoamos. Queridos, a parábola nos conta que depois de ter recebido o perdão, aquele servo encontrou um outro que lhe devia, mas proporcionalmente a dívida ela era realmente muito inferior, era muito menor. O comentarista da lição, que diz que a dívida do servo era de 10 milhões de dólares, diz que também, se compararmos com a moeda americana, a dívida do conservo, ela era equivalente a 20 dólares. Então, era uma dívida infinitamente inferior. A dívida de 10 milhões de dólares daquele servo fora perdoada integralmente. E agora, ele não quer perdoar o que lhe deve apenas 20 dólares. A dívida dele para com Deus era infinitamente muito maior do que a dívida do próximo para com ele. E é exatamente isso. As ofensas que os outros nos fazem, elas não são nada se nós compararmos com as ofensas que nós, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, praticamos contra Deus. E o que é que ele faz? O texto nos mostra um cobrador severo. Este homem, no versículo 28, ele age de maneira inclusive violenta contra aquele pobre que lhe devia tão pouco. O versículo 28 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E o que é que a Bíblia diz? E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Queridos, quanta violência! O que é que justificava uma violência desse tamanho? Ele não precisava pegar aquele seu conservo pela garganta, como a Bíblia diz, o sufocava. É como se ele tivesse pego aquele pobre homem pela garganta. Ele poderia, por exemplo, primeiramente, ter-lhe enviado uma intimação, poderia ter mandado um aviso, poderia ter lhe dado um prazo, mas ele não faz nada disto. Ele já parte na direção para cobrar dele a sua dívida com extrema violência. Meus irmãos, aqui está a ilustração, uma denúncia de que a maneira como nós tratamos aos que pecam contra nós mostra o verdadeiro estado do nosso coração. Quem verdadeiramente deixou que o Evangelho entrasse na sua vida tem uma atitude diferente em relação às ofensas que recebe
das pessoas que o ferem. Mas a Bíblia diz que outras pessoas presenciaram aquele ato de injustiça. Havia alguns que tinham visto aquele homem receber o perdão do rei, da sua enorme dívida, mas agora também presenciava-o sufocando um conservo que lhe devia apenas $20, segundo a comparação do nosso comentarista da lição. O que é que a Bíblia diz? O versículo 31 fala: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Observem que eles mesmos não vingaram essa injustiça. Aqueles outros conservos, eles mesmos não foram em direção àquele servo para tomar satisfação com ele. Não, mas eles foram apresentar ao rei, eles foram falar para o rei, eles foram contar ao rei aquilo que estava acontecendo. A palavra de Deus diz, o Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Aquela injustiça deixou os outros conservos entristecidos, e aí eles vão falar com o rei. Olha, queridos, tudo aquilo que é motivo de tristeza para o nosso coração deve ser também motivo de oração na presença do Senhor. Aí o versículo 32 nos mostrará que houve um reencontro do Senhor com o seu servo. Versículo 32 diz: então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Versículo 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Versículo 34, e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Como é que este servo é chamado? O seu credor, o seu senhor, o rei, o chama de servo malvado. Mas ele não chama de servo malvado porque ele não pôde pagar a sua dívida. Ele o chama de servo malvado porque ele foi ingrato, porque ele havia passado pela mesma situação de dívida, tinha clamado por misericórdia e pedido perdão, e ele alcançou o resgate que necessitava, o perdão que ele tinha suplicado. Mas agora ele não age da mesma maneira em relação ao outro que lhe devia tão pouco, que lhe devia bem menos. Então ele é chamado de servo malvado por causa da dureza do seu coração, por causa da sua ingratidão. Com esta sua atitude, estava provado que ele não fora verdadeiramente convertido pela graça de seu Senhor. Porque, meus amados irmãos, o fato dele ter sido liberado da dívida que ele tinha com o seu Senhor, não o liberava das suas obrigações para com o próximo. O fato de termos sido perdoados por Cristo não nos libera do dever que temos para com a obediência à sua palavra, a determinação do Senhor, para que nós tenhamos uma atitude de perdão em relação àqueles que nos ofendem. E o que é que acontece? Acontece uma coisa terrível com aquele homem ingrato, com aquele homem de coração duro. O perdão que ele tinha recebido foi revogado. O versículo 34 diz assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Qual é a lição? Aquele que não perdoa não será perdoado. Há muitas pessoas que pregam uma doutrina: uma vez salvo, para sempre salvo. Mas este homem havia recebido o perdão, mas agora, em virtude da sua atitude, mesmo depois de perdoado, faz com que o seu perdão seja revogado. Amados,
e queridos irmãos, esta parábola, eu concluo, ela nos ensina, em primeiro lugar, o dever de perdoar. Devemos perdoar, porque o Senhor determinou, é uma ordem do Senhor, devemos perdoar. É um dever nosso, foi um ensinamento, foi uma ordem, foi um mandamento do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos, o dever de perdoar. Segunda coisa que aprendemos nesta lição é o perigo de não perdoar. Há muitas pessoas que guardam ressentimentos, mágoas no seu coração. Talvez até mesmo você que me assiste agora, você que me ouve neste momento, tenha no seu coração abrigado, talvez há muito tempo, uma mágoa, um ressentimento de alguém. Embora você diga, mas eu tinha razão, mas eu fui injustiçado, mas esta mágoa no teu coração, ela não te fará bem, não fará bem a tua saúde física, não fará bem a tua saúde mental, não fará bem a tua saúde emocional, não fará bem a tua saúde espiritual. É preciso liberar perdão, porque Jesus conclui a parábola no versículo 35, dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Percebeu? É uma via de mão dupla. Eu fui perdoado, eu devo perdoar. Porque eu perdoei, Deus também me perdoará. Então devemos levar isto em consideração. E finalmente eu concluo dizendo: não apenas aprenda o dever de perdoar, não apenas aprenda acerca do perigo de não perdoar, mas acima de tudo, amemos a misericórdia. Seja misericordioso, seja amoroso, seja compassivo, e você verá a bênção de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, meu amado professor de escola dominical. Eu espero que você, de fato, guarde este ensinamento no seu coração e que seja de grande proveito no momento em que você transmitir este ensino na sua classe. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero neste momento fazer uma oração por você, porém, antes eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos com reflexões, com estudo bíblico, com mensagens da Palavra de Deus. Acompanhe-nos nas redes sociais, porque será um prazer imenso este canal ser instrumento de bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Onde você estiver neste momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai bendito, eu quero te louvar por este momento glorioso de estudo da tua santa palavra. Abençoa cada ouvinte que recebeu esta mensagem em seu coração, que possamos aplicá-la, Senhor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pai bendito, que possamos ser aprovados nos testes que o Senhor permitir que a vida apresente a cada um de nós, que tenhamos um coração perdoador, que no nosso coração não haja espaço, nenhuma sala, nenhum departamento, nenhum espaço onde possa estar abrigado ressentimento, desejo de vingança, ódio, mas que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser seja completamente ocupado em todos os seus espaços pelo sentimento de amor ao próximo, pelo sentimento de misericórdia e pela disposição em perdoar. Abençoa este professor que estará ministrando a tua palavra para os seus alunos, que ele possa ser inspirado pelo teu Espírito Santo. E abençoa os alunos que receberão, Senhor, esta palavra. Abençoa este ouvinte, abençoa esta pessoa que recebeu, que ouviu, Senhor, a tua palavra e foi alimentada por ela neste momento. Eu te agradeço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a consolação e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.